Fundos imobiliários. Então, se você está aqui no nosso vídeo, com certeza você está curioso para saber, né, como investir em fundos imobiliários ou como melhorar os seus investimentos em fundos imobiliários. Então, assim, se você está começando a investir, você não pode deixar de assistir o nosso vídeo. E se você já investe, mas está comprando aí fundos de fundos, então tá na hora de assistir o nosso vídeo também, tá? Que tem como melhorar seus investimentos. Show. O tema hoje é sensacional. É um dos meus investimentos aqui que eu mais gosto de fazer. Então, não perde esse episódio aí que tá sensacional aí. É isso aí, pessoal. Depois da vinheta, aproveita a vinheta para inscrever no canal, né? Explode o investimento aí no like e compartilhe com outras pessoas. Até depois da vinheta. Um abraço. Fala, investidor, tudo bem? Fundos imobiliários. Então, se você está aqui nesse vídeo, com certeza, ou você já investe nesses ativos, ou você está pensando em investir. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Otimize Seus Investimentos. Para quem não me conhece, sou Marcelo Abud, sou gestor de investimentos. Como sempre, eu estou aqui com o meu co-host, com o Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala, Marcelão, beleza? Vamos para mais um bate-papo hoje aí. Tema bem legal, fundos imobiliários, vamos com tudo, hein? Rendimentos mensais, né, Tiagão? Coisas que Nossa, chamam a atenção aí do investidor. E hoje a gente vai abordar aqui, né, como que o gestor profissional, né, aborda esse tipo, essa classe de ativos na carteira dos seus clientes, como que a gente usa isso na nossa estratégia, né? Como a gente seleciona esses ativos, né, Tiagão? isso Então, aí. tem muita coisa aí para a gente abordar nesse vídeo. Então, se você está aqui, né, nesse vídeo, não deixa de deixar seu like, tá? Inscrever-se no canal, ativar as notificações, né? Ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas, porque aqui no nosso canal a gente fala de investimentos de A a Z, né, Tiagão? O que isso quer dizer? A gente fala desde as coisas mais simples, né? Como reserva de emergência, até coisas mais avançadas, renda variável, fundos imobiliários, né, Tiago? Isso aí. Então, se você está procurando aí otimizar seus investimentos, está no lugar certo. Então, nosso canal aqui é direcionado para você. Muito bom. Bom, vamos começar, né, Marcelo? A gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham o nosso conteúdo aqui já tem um conhecimento aí, né, de investimento, já conhece um pouquinho mais sobre o mercado e tal, mas é importante também, né, aquela história, começar do começo aí, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar o pessoal e explicar o que são, né, os fundos imobiliários, né? Ah, legal, Tiagão. Pessoal, fundos imobiliários, o que é um fundo, tá? Um fundo é uma reunião, né, de investidores ali que juntam o seu patrimônio para investir em uma determinada e pagam, né, toda uma estrutura do mercado de capitais com gestor, administrador, auditor, para investir numa certa classe de ativos, né? Então, basicamente essa comunhão de recursos, a gente junta forças, né, para poder ali investir em grandes ativos que a gente não compraria nunca sozinho, tá? Então, eu acho que para começar a entender fundos imobiliários, é entender, né, essa comunhão de recursos, entender que esses ativos que os fundos imobiliários compram, logicamente, são imóveis, né, Tiagão? Legal. Mas aí que vem, né, Marcelão? Você falou de comprar os ativos, né? Dessa Aham. compra de ativos e aí imóveis, tal, tudo mais. Mas vamos lá, não necessariamente o imóvel em si, né? Ali o que a gente chama aí de fundo de tijolo, né? Às vezes o fundo imobiliário ali ele pode estar investindo que a gente chama de papéis, né? Então acho que é, é isso mesmo, né? Até Tiagão, fundo perguntando de aí. papel é o nosso último vídeo, né? É, Então, né? ou penúltimo vídeo, perdão, que é o fundo de crédito privado, tá? São Aham. também fundos imobiliários, tá, pessoal? Mas na nossa gestão aqui a gente trata como uma classe diferente, porque de fato, né, Tiago, são dois tipos de investimentos bem diferentes, né? Um você está investindo em dívida, que às vezes é um conglomerado de, de pessoas físicas devendo seu financiamento, né, para esse fundo de investimento, ou empresas, né, que alugaram galpões, enfim. É,
Mas quando você está falando de fundos de tijolos, né, é o que a gente veio falar hoje, tá, ô Thiago? Tá? Fundos de tijolos, porque, ah, de novo, é totalmente diferente você investir numa dívida de uma pessoa física, num conglomerado de pessoas físicas, ou comprar um galpão logístico, né? Uhum. Os riscos ali, apesar da gente estar correndo risco do mercado imobiliário, da pessoa ou não pagar o aluguel ou o financiamento, que é quase a mesma coisa, né, Thiago? Tem características diferentes nos ativos subjacentes, né? Então, em um você tem um ativo real embaixo e o outro você só tem papel. Então, acho que isso muda muito, tá? Não, bacana, Marcelo. É bom que a gente já deu avançou até numa pergunta que eu ia fazer, né, sobre os ativos aí, né, que os fundos imobiliários eles podem investir, mas Uhum. ainda dentro disso, né, falando de ativos reais, né, que aí vão estar mais alinhado aqui com o nosso tema. Quais são os tipos de ativos, né, que um fundo imobiliário pode adquirir, né? Melhor dizendo, quais imóveis, né, quais propriedades aí, vamos dizer assim, um fundo imobiliário pode investir? Pô, que bacana, Tiagão. Acho que você está falando aí, né, das classes, né, de Uhum, ativos que os fundos imobiliários investem. Porque hoje a gente pode ter um imóvel, uma casa, um residencial, né? A gente pode ter um apartamento, a gente pode ter todo o prédio, né? Podemos ter um prédio de não de apartamentos residenciais, mas de ah, ali de unidades comerciais, né? uhum, Consultórios, clínicas, escritórios, que são as lajes corporativas, né? As chamadas lajes corporativas. Pode ter uma laje, você pode ter o prédio inteiro, você pode ter um galpão logístico, como eu já disse, tá? Você pode ter um shopping, você pode ter hospital, você pode ter, enfim, imóvel bancário alugado para banco, imóvel urbano, por exemplo, alugado a grandes centros comerciais como supermercados, né? E por aí vai. legal. Eu acho que assim, isso é bacana, né, Marcelão? Porque tem muitas opções, né? E assim, falando até no mercado brasileiro, assim, ele já tem várias opções, né? Mas até quando a gente olha para o mercado lá, né, americano, né, Uhum, os rates lá, eles são uhum, até mais, tem algumas coisas até mais abrangentes, né? Eu já vi até fundo com antena de celular, sabe? Essas coisas aham. assim, né? Então, realmente, assim, é bacana porque, cara, basicamente é muito amplo essa variedade aí de classes, né, de ativos que os fundos imobiliários eles investem aí, né? Sim, Tiagão. Com certeza o mercado lá dos Estados Unidos é um pouco mais desenvolvido que o nosso, né? Eu acho que hoje, aqui no nosso mercado, a gente tem muito para evoluir ainda, tá, Tiagão? Então, eu já vi pessoas pensando em projetos que envolvem geração de energia mas assim, envolvendo um fundo imobiliário, né? Então você meio que ter uma usina e alugar ela e por aí vai. Então tem muitos projetos ali que podem ainda chegar para os fundos imobiliários, né? Lembrando que esses fundos imobiliários aqui no Brasil, né, Tiagão, eles pariram os fundos, os fiagros, os fiinfras, né? E os fundos imobiliários de papel, né? Então, já tem muita coisa acontecendo com essa casca, tá? Agora, falando de imóvel, sim, temos muito para evoluir ainda. Com certeza, se tem antena de telefone lá que você falou, né, de celular, vai ter um Uhum. dia a gente pode ter linha de transmissão, enfim, outros tipos de risco ali que a gente se expõe através dos fundos imobiliários, né? Pô, legal, Marcelo. Eu acho assim, né? Aqui a gente já passou aí, né? O que são, né? Os fundos Aham, imobiliários, os ativos, né? As classes de ativos aí que os fundos eles investem, né? Agora vamos falar da parte boa aí, né? Da rentabilidade aí, como é que esses ativos aí eles geram renda, né? Como é que isso se valoriza? tá. Tiagão, é muito interessante porque os fundos imobiliários, né? Bom, falando de renda, né? Eles são obrigados a
dividir 95% da renda líquida deles para os cotistas. Então, isso acaba causando aquele pinga-pinga mensal e de uma maneira mensal, né? Normalmente, segundo o estatuto desses fundos, tá? No Brasil. Então, esse pinga-pinga de dividendos aí, de rendimentos, ele é muito interessante, né? E hoje, a rentabilidade, o dividend yield, né? Ou o rendimento, tá? Por trás dos fundos imobiliários, eles estão, assim, historicamente muito, muito elevados, tá? Então, alguns fundos imobiliários pagando ali 12% de dividend yield, que é uma atratividade muito boa, tá? De 8 a 12 aí. Tem um caminho grande aí no meio, né? Muda o risco, né, Tiagão? Exato. Mas é aí que a gente está olhando, né, Tiagão? Normalmente a gente usa para alguma coisa esse fluxo de rendimentos, tá? Quando a gente vai se expor a essa classe de ativos. Legal. Pô, bacana. Até assim, já entrou a gente entrando aí numa próxima pergunta, né, Marcelão? Uhum. Você falou de riscos aí, né? E assim, realmente, né? A gente é, queria entender melhor aí quais são os riscos, né, que envolve esse tipo de ativo, né, que tá dentro aí relacionado ao fundo imobiliário, né? Tá, Tiagão, então a gente falou do rendimento, né? Falamos que são, falamos das classes, né? Os tipos de fundos, como funciona o rendimento. Então, o investidor ele sabe que, e a maioria dos investidores sabe disso, né? Que eles são obrigados a dividir esse rendimento mensal e isso traz uma atratividade grande. Mas quais os riscos, né, Tiagão, que a gente tem por trás desses rendimentos? Ah, pessoal, normalmente, tá? Fundos imobiliários, a gente tem dois tipos de risco que a gente corre dentro deles, né? Então, como é que funciona risco, tá, em fundo imobiliário? É o risco ou do inquilino não te pagar, né? Ou da gente ter. Ou do inquilino te pagar ou da gente ter uma vacância, né, Tiagão? Que é o seu imóvel estar desalugado ali. Tá? Então, esses são os dois principais riscos, e isso diminui o rendimento ali do fundo que você comprou, com certeza. Tá? O que é interessante? É interessante que muitos desses fundos, Tiagão, fazem o que a gente chama de contrato atípico. Tá? O que o contrato atípico? Como o nome já diz, ele é atípico, então qual que é o típico? O que a gente está acostumado com contrato de locação? A gente está acostumado com aquele contrato que o inquilino avisa 3 meses antes, paga, depende, se for menos que um ano o prazo que ele quer sair, ele paga uma multa ali que já está estipulada no contrato, que é o contrato típico de mercado, né? Pela regulamentação aqui do, do Brasil. E os contratos atípicos são contratos de 10 anos, por exemplo, com grandes empresas, né? Então, uma empresa ela quer alugar o galpão logístico, né? Ela não quer correr o risco, né? De você pedir o galpão logístico de volta, de você querer aumentar o aluguel, enfim. Então, o que faz, né, nesse sentido? A gente monta um contrato de 10 anos, tá? Por exemplo, onde a empresa que está alugando fornece garantias, né? Tem todo ali amarrado, né? Como serão os pagamentos desse aluguel e isso aí traz uma robustez maior, tá, Tiagão, para os Legal. fundos imobiliários, né? Então traz um pouco mais de segurança para a gente investir nesses fundos. Daí a qualidade do inquilino, então é um bom inquilino, é a mesma coisa, né, Tiagão? Você quer alugar o teu apartamento para um cara que não paga? Não, não. Então, no mercado a gente tem isso também, né? Então, você pode estar alugando para Magazine Luiza, para Mercado Livre e para lojas americanas. Provavelmente, às vezes, as lojas americanas podem ter algum problema de pagamento, né? A gente sabe por quê. Exato. Então, esses são os poucos do risco, tá, Tiagão, que envolvem os fundos imobiliários. É bacana, Marcelão, porque assim, né, às vezes as pessoas precisam entender, né, porque quando a gente fala de imóveis, né, Uhum, às vezes a gente foca muito na questão do nosso imóvel, aquele que a gente mora aqui e tal, né, mas aí entender que, assim, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem que pensar que são imóveis com uma magnitude muito maior, né? Algo aham, bem maior. Então, realmente, assim, exige um cuidado, exige uma atenção, né?
maior nisso daí, né? Achei bacana essa questão dos contratos, né? Porque Aham. é algo que deve ser levado em consideração, né? Eu invisto bastante em fundo imobiliário, eu gosto pra caramba, e é algo que eu procuro olhar, né? Tipo, cara, qual os contratos, né, que aquele fundo ele tem, né? Como é que tá, se tá perto de vencimento, né? Então, essas coisas assim, eu gosto de sempre estar de olho porque pode determinar um rumo aí, né, no fundo aí, né? Sim, Tiagão. Por isso que eu acho que a gente. Posso eu chamar aí, normalmente você que chama, né? Aham. Mas eu acho que por isso que a gente pode entrar agora, né, Tiagão, em falar em como investir, né, nesses fundos, tá? Se a gente tem Legal. esses riscos, como que a gente evita esses riscos, né, ô Tiago? Que isso é interessante. Boa. Você tem uma ideia aí de como evitar risco, Tiagão, em fundo imobiliário? Ah, Marcelo, além do que a gente já, né, já falou aqui, né, você disse questão de analisar, né, os ativos, analisar os inquilinos ali, né, Contratos, é, né? algo que a gente sempre fala aqui, acho que quem acompanha a gente, pô, se falhar nessa daí, pô, não dá, é a questão da diversificação, né? Aí sim, Tiagão. Se eu não Tô marco esse gol aqui, aprendendo. eu ia ficar triste. Pô, se até eu aprendi isso daqui, com certeza nossos ouvintes aprenderam também. Tiagão, não adianta você ter bons ativos, né? Você precisa se expor de uma maneira inteligente nesses ativos. Tá? Então, o que a gente vê aqui muito no interior são pessoas comprando, sempre na cidade que está morando ali, não vai comprando imóvel, compra imóvel, compra imóvel. Tá ali, você consegue ver, pô, legal, né? É, mas você tem uma outra opção. Antigamente a gente não tinha, muita gente não conhecia os fundos imobiliários, o mercado era mais restrito mesmo, tá, Thiago? Aham. Mas hoje você tem essa oportunidade, então você não precisa comprar 10 imóveis na mesma cidade, né? Eu acho que esse é um benefício muito grande aí dos fundos imobiliários. E é só assim que você vai evitar, né? Porque o risco de vacância ele existe, o risco de inadimplência ele existe, e a única maneira de você mitigar isso, além de contrato atípico, garantia, bons inquilinos, né? É você ter diversificação. Legal. Então, não tem como fugir. E assim, Tiagão, lembrando que às vezes você compra. Tirando os fundos de fundo, a gente vai entrar lá na frente, né? Acho que quando a gente vai falar de como acessar isso para o investidor mais conservador, etc., a gente vai falar disso daqui a pouco no vídeo. Mas tirando os fundos de fundos, né? Hoje, que daí você compra centenas de imóveis, né? No fundo de fundos. Hoje, com 3 fundos imobiliários, por exemplo, você se expõe a lajes corporativas, galpão logísticos, varejo, educação, né, hospitais, enfim. Você se expõe de uma maneira bem diversificada em 100 imóveis, com 3 fundos, tá? E você Legal. compra cada um com, sei lá, R$ 100. Então, com R$ 300, você montou uma carteira de fundos imobiliários aí com 100 imóveis embaixo. Então, eu acho que ah, esses fundos, né, que a gente tem, que tem mais qualidade, tá, Tiago? Eles são mais adequados para quem está começando, fundos com maior diversificação, porque também temos fundos, pessoal, monoimóvel, monoinquilino. Tá? É um fundo que tem um imóvel só, que tem um inquilino só. Então, olha o risco que você está correndo ali, tá? Então, hoje a gente tem sim como ter uma diversificação boa na carteira, com pouco dinheiro, tá? Comprando imóveis top, em gestoras especializadas, para tudo quanto é gosto. Então é isso. Não, é bacana isso, né, Marcelo? Essa questão da diversificação aí, ela é algo que é importante, até se falou, né, da questão da pessoa que compra imóvel só na cidade ali, né? Aham, Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração quando, por exemplo, né, o fundo imobiliário de galpões logísticos, né? Eu gosto muito de olhar essa diversificação não só na quantidade, né, aham. de imóveis, mas também onde estão esses imóveis, né? Os estados que eles estão. Então, ter essa diversificação geográfica também, né? Porque a gente não sabe, né? Às vezes acontece algum problema lá, sei lá,
de chuva, né? Sei lá, Aham. algumas coisas assim que pode prejudicar naquele estado, né, naquela região ali, e aí você, pelo menos, tendo essa diversificação, você acaba, né, mitigando um pouco aí esse risco aí, né, Um de estar imposto, Tiagão, um simples imposto pode acabar aí com um fundo imobiliário Verdade, teu, se estiver muito exposto, né? Então, verdade. é. Pô, muito legal. Marcelão, e aí, né, aí vem a gente falou aqui de tudo isso, a gente explicou bastante. Aham. Até, pô, pessoal, depois dessa aula aqui, o pessoal já tem que dar um like aí, mandar um comentário aí, porque, pô, show de bola o conteúdo. Mas, como gestor, né, Marcelão, como é que você aí insere, né, esse tipo de ativo, né, na carteira dos clientes? Para que perfil, né, de cliente, né? Ou então, até já avançando um pouquinho mais, em que ciclo, né, do cliente aí, um fundo imobiliário ele é mais adequado aí, né? Em que fase do ciclo, né, Faz Tiagão? isso, Porque o cliente exato. ele começa, né, e, enfim, ele tem um ciclo de aprendizado ali também, o patrimônio dele cresce, ah, a renda dele às vezes cresce e decresce, né? Mas vamos lá. Fundos imobiliários, Tiagão, é renda variável. Então a gente, e o nome já fala, quando é renda variável, a gente está falando de um investimento arrojado, né? Um investimento, em outras palavras, arriscado, tá? Por exemplo, em 2020, né, em março de 2020, quando a gente teve ali a queda do pico, né, o pico da queda da nossa bolsa, os fundos imobiliários caíram 30%. Então, Uhum, assim, não é um negócio para você ter conservador colocar todo o teu patrimônio em fundos imobiliários. Eu digo mesmo com os imóveis que você compra na tua cidade, tá? uhum. Se você é conservador, comprar 10 imóveis na tua cidade, aconteceu a mesma coisa com o preço dos seus imóveis, cara. Eles caíram 30% ali. Então, o conservador, ele deve evitar esse tipo de investimento, tá, Tiagão? Mas se você está começando a investir, se você quer se expor, Marcelo, eu vou me expor a fundo imobiliário, né? Você tem algum caminho, né? Não é recomendação, mas qual o caminho, né, que o investidor iniciante deveria percorrer ao investir em fundo imobiliário, tá? Já que ele já vai investir, qual caminho ele deveria percorrer? Ele deveria começar pelos fundos de fundos, né, o Tiagão? Que É. são mais simples, né? Obviamente, quando você paga um gestor profissional como o nosso serviço aqui, Tiagão, a gente vai procurar coisas além de fundos, né? Que fundo de fundos é um investimento básico nessa classe, vamos dizer assim. Mas para quem está começando é muito bom, porque com uma cota ali, sei lá, de R$ 100, você está comprando 15 fundos imobiliários que tem 10 imóveis cada um embaixo. Então você tem uma diversificação ali muito boa e você está pagando um gestor para escolher esses fundos que está comprando, tá? Porque provavelmente se você for escolher sozinho seu primeiro fundo imobiliário de tijolo, né? Não um fundo de fundos, você vai acabar numa furada aí com certeza. A chance é grande. Legal, Marcelão. Marcelo, acho que a gente abordou bastante coisa aqui, né? Não sei se você tem Aham. mais alguma coisa para complementar aí nesse assunto, Eu porque se acho que eu deixar, a gente esqueci vai ficar o dia de. todo aqui, né? Ah, sim, Tiagão. Bom, pessoal, então para o conservador eu acabei de falar, né? Vai para o fundo para quem está começando, e tal. Agora, como que você investe, tá? Se você é um moderado, é um arrojado, né? Para que você usa? Você usa só se seu horizonte for longo, se você estiver pensando em ter renda no futuro, né? Em crescer, né? Esse rendimento, se faz parte da sua estratégia ter renda variável. E assim, e daí, se você já está numa estratégia mais avançada, eu evitaria os fundos de fundos, tá? Eu tentaria escolher bons fundos que têm diversificação, né? Mas mais nichados, onde você consegue controlar mais ali o que está acontecendo naquela classe, tá? Porque um fundo de fundos ele cai, você não sabe o que está acontecendo. Agora, um fundo que tem 20 imóveis, ele cai 5, 10%, você viu, pô, um dos maiores imóveis dele ali tá desalocado e pode ser uma oportunidade ou pode ser uma hora de você não entrar mais. Então, se você tem essa percepção de estar estudando, né, um pouco mais a fundo esses investimentos, eu evitaria daí os fundos de fundos, tá, Tiagão? Então, acho que essa a dica tem os dois extremos aí, né? O cara que só pode comprar fundo de fundos e o cara que
que deve evitar fundos de fundos, né? Então eu vejo muita gente aí qualificada que escolhe ações a dedo, que nunca comprou um fundo de ações, que vai lá e compra fundo de fundos, Tiagão. Então eu acho que esse aí é um erro, tá, pessoal? Dos investidores mais arrojados aí. Pô, legal. Pô, boa dica aí, hein? Essa daí tem que. Vai pro bônus lá depois, lá, né? Vai pro bônus, Tiagão. Mas muito bom, cara. Mas é isso, Tiagão. Chegamos ao Excelente. fim aqui, né? Só, de novo, podemos estender aí quanto Não, é. quiser. Tem bastante assunto, né, Marcelão? Mas eu acho que, né, para até ficar o vídeo aí ficar a- a- algo acessível, né, para as Aham. pessoas escutarem, né, absorverem o conteúdo. Mas aí fica o convite, né? Você aí que chegou até o final aí, se teve algum tema, algum ponto aí que, pô, faltou, pô, queria que vocês falassem mais sobre isso, ou então falasse alguma coisa que a gente não disse aqui, deixa aí nos comentários aí que vai ser um prazer aí retomar esse tema aí, né? E explode o aporte no like aí, né, Tiagão? Boa, isso aí. Aporta tudo que tem aí no like. Boa, isso aí, gostei. Tá bom? Investe tudo que você tem no nosso like aí, que ajuda muita gente. Obrigado aí se você chegou até agora. No próximo vídeo a gente vai falar de investimentos em ações, né? Vamos continuar avançando no risco. E se você está acompanhando essa série, se ela está agregando valor para você, compartilha com outra pessoa aí, te desafia. Boa. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.